Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Jimenez e coordeno o projeto Cultura em Foco do Instituto Legos. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, a deixarem comentários e a darem um like caso tenham gostado. Também convido a que conheçam as páginas do Instituto Legos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Bem, nós sempre falamos aqui sobre questões culturais e, de uma certa maneira, questões que se voltam a um olhar clínico, psicológico, psicanalítico. Então, hoje, o tema é maternidade, a imperfeição. Bem, por que é que estamos trazendo esse tema? Porque ele está na ordem do dia dos discursos contemporâneos no século XXI. Não que não se discutisse antes sobre isso, mas, neste momento, continuar a considerar sublime o fato de ser mãe, e para algumas pessoas isto é realmente algo sublime, não é? Mas isto não é geral. Então, pensar isso é pensar que todas as mulheres querem ou obrigam-se a ser mãe. E isto exige vários olhares, inclusive em função da mudança de estrutura familiar que está em nossos tempos. O fato é que há mulheres buscando a maternidade sem a companhia de um companheiro ou de um pai que a acompanhe nesse processo. Por outro lado, o próprio núcleo familiar vai muito além da maternidade feminina e de um par marido-mulher. Os casais vêm de diferentes gêneros e mesmo essas diferenças não implicam necessariamente que eles queiram, não é? Esses casais, ou mesmo aqueles que estão sós, que queiram a maternidade, que queiram uma criança deles, geneticamente falando, ou adotada. Há um vídeo aqui no canal que trata exatamente de responder ou tentar responder a uma questão. As mães são todas iguais? Esse vídeo foi gravado em uma comemoração a Dia das Mães, não é? Mas vale, de uma certa maneira, até o momento. Eu recomendo. E para comentar sobre essa questão da maternidade, da perfeição ou imperfeição de que ela trata, nós escolhemos aqui dois filmes em cartaz agora, não é? Em 2022, fevereiro de 2022, mas são dois filmes lançados em 2021. Um é A Filha Perdida, de Maggie Gyllenhaal, ela também uma atriz, e Madres Paralelas ou Mães Paralelas, do espanhol Pedro Almodóvar. É interessante porque sobre Pedro Almodóvar, o Cultura em Foco também já fez um vídeo sobre o filme anterior dele, Dor e Glória. Eu recomendo porque há algumas indagações do diretor dentro do filme, mas do diretor Almodóvar, portanto, dirigindo o filme, sobre essa questão da maternidade e desta relação realmente difícil entre mães e filhos ou filhas.
Sobre esse filme, aliás, Mães Paralelas, ou em espanhol, Madres Paralelas, não é? Ele já começou com uma polêmica em 2021, quando foi feito o cartaz para o filme, para o lançamento em Cannes, na França. O cartaz mostra seio feminino com uma gota do leite que escorre do bico do seio. E envolto em um vermelho, não é? Que é uma cor predileta de Almodóvar. O fato é que o cartaz causou polêmica porque foi publicado no Instagram e o Instagram cortou o cartaz, não é? Censurou. Depois de várias polêmicas e vai e volta sobre esse cartaz, o Instagram voltou atrás e tornou a publicá-lo. É um cartaz belíssimo e que, portanto, não há ali nenhum elemento da nudez só pela nudez ou de qualquer coisa perversa nesse sentido, mas é um dado, um ícone da maternidade, que é o leite materno. Bem, falando um pouquinho de o filme A Filha Perdida, que tem como base um romance homônimo da escritora Helena Ferrante. Na verdade, esse é um pseudônimo de uma romancista italiana, cuja verdadeira identidade até hoje não foi revelada, portanto, ela é desconhecida do público. Mas em A Filha Perdida, não é, no filme, a protagonista sai de férias, ela é uma professora universitária, ela sai de férias a uma ilha na Grécia, e tudo que ela quer é sossego, paz, tranquilidade, e ela aluga um apartamento, não é? Há vários detalhes nesse apartamento que apontam para coisas perecíveis, não é? Para as coisas que se perdem ao longo da vida. As frutas apodrecidas, o apartamento nem tão bem cuidado, o responsável pelo locatário em atitudes assim, às vezes brilhantes, às vezes estranhas, né? Ele também é um homem já de meia idade. Então, são vários os detalhes do filme que apontam para algo que está prestes a acontecer. Enfim, a protagonista vai à praia num descanso e é surpreendida pela chegada de uma família numerosa, pais, mães, filhos, crianças. Então, ocupando as cadeiras da praia, pedem para ela mudar de lugar e ela se recusa, ali um mal-estar já é instaurado, não é? E, bem, esta ideia de desconforto corrobora com tudo aquilo que eu falava sobre o apartamento e as relações dessa protagonista com as suas férias, né? Ela é professora de literatura comparada, ela diz isso, o nome dela é Leda, mas ao longo do filme a gente vai percebendo em flashback algumas das passagens da vida desta mulher. Bem, evidente que o clima no filme, ali na praia, sobe quando a menina, filha de um jovem casal, desaparece. E ela é procurada por toda a família, e quem a encontra, um tanto afastada da praia, é Leda, a nossa protagonista. Ela a leva de volta e é muito agradecida por isso, a família fica-lhe muito grata.
Além deste desaparecimento, que é o desaparecimento da criança irresolvido, nesse meio tempo, entre choro e abraço, há um outro desaparecimento, que é a boneca que a menina carrega para todo o lado. Naquele momento, a gente não sabe bem o que acontece, e eu não vou dizer aqui, porque isto seria, para quem não viu o filme, acabar com um certo suspense, né? Mas vejam o filme que está disponível no streaming e vocês vão entender o porquê do desaparecimento dessa boneca. Mas o fato é que exatamente esse desaparecimento faz a narrativa voltar para uma série de elementos da vida dessa protagonista, Leda. Toda uma infelicidade, uma imperfeição ao longo da vida dela em relação à maternidade, não é? A relação dela com as duas filhas, principalmente com a filha mais velha, há até uma dupla interpretação, não é? A filha perdida é ela perdida, ela, Leda, perdida da própria mãe, ou a filha que ela perde por conta de entraves, não é, de comunicação. Assim como há um dado icônico muito interessante, que é o fato de Leda conseguir descascar uma laranja sem cortar a casca em pedaços, né? Quando ela faz isso, a casca sai inteirinha, como um círculo. E este é o círculo que a gente vê se desenrolar ali diante dos nossos olhos, e uma questão que nos leva a pensar: que tipo de mãe Leda foi? Que tipo de mãe Leda teve? Com certeza, nada perfeito do ponto de vista materno. Vale a pena, eu recomendo. E Madres Paralelas, então, do espanhol Almodóvar, volta-se notadamente a questão da maternidade, aquela desejada e a indesejada. Então, há duas personagens no filme, uma personagem beirando os 40 anos, solteira, sem filhos, e uma jovem, praticamente adolescente, solteira, até então, sem filhos. É engraçado porque as duas, não é, recebem uma maternidade por acaso, não desejada. Quer dizer, não desejada porque não se prepararam para essa maternidade. No entanto, para a personagem, a mulher mais velha, a maternidade acaba sendo desejada. Ela, inclusive, decide ter o filho sozinha, sem que a pessoa com quem ela se relacionou assuma a paternidade. Bem, ao mesmo tempo, a adolescente também vai assumir o bebê sozinha, mas ela considera essa uma maternidade indesejada, que chega na hora errada, inclusive porque ela tem algumas dúvidas, né, da sua própria, ou em relação à sua própria sexualidade, como veremos no decorrer do filme. E um outro detalhe, ela não sabe quem é o pai, ou pelo menos até aquele momento, ela desconhece quem é o pai, porque foi fruto de relacionamento diverso durante uma festa com mais de um rapaz. Bom, estas duas mães, elas se encontram na mesma maternidade, dão à luz praticamente na mesma hora, e os bebês demoram um tempo para voltar ao colo das mães por um problema simples, mas um problema que exige que eles fiquem 24 horas na UTI da maternidade. Quando voltam, logo mais elas voltam para casa,
e ninguém se dá conta do que está acontecendo ali. Bom, o que acontece é que a personagem vivida por Penélope Cruz, essa mais velha, quando comunica à pessoa com quem ela se relacionou o nascimento do bebê, eles são apresentados, não é, pai e bebê, e ele nota que o bebê é muito diferente, aliás, diferente dos dois, do pai e da mãe. Uma amiga, aliás, dela, da mãe, interpretada por Rossi de Palma, ela também diz, nossa, que questão étnica forte tem essa criança, porque realmente não se parece. Fica lá uma dúvida, talvez pareça-se com o meu avô, o avô da personagem, não é? E a narrativa acaba se desenrolando justamente para a questão do desaparecimento. Vejam que há um nó que liga essas duas narrativas, né, de A Filha Perdida e de Madres Paralelas, porque estes bebês diferentes que causam série de dúvidas também levam à pesquisa que a protagonista vai fazer com a ajuda de um antropólogo, esse que seria o pai de da sua bebê, porque é uma menina, não é? Para verificar uma cova em que supostamente estariam enterrados corpos de desaparecidos durante o regime ditatorial na Espanha. E este surge-desaparece traz à nossa volta uma questão bastante contemporânea que seria difícil ou de difícil discussão em outros tempos, não fosse o DNA. Então, dada as dúvidas em relação à própria filha, a mãe resolve fazer um teste de DNA. E bem o que ela vai descobrir, também eu não vou dizer, para não atrapalhar o suspense de vocês em relação ao filme. Mas esse DNA é o que proporciona também a possibilidade não só de saber quem é a mãe daquela criança, mas a entender também quem são aquelas pessoas desaparecidas de um lugarejo, não é? Avós que não se sabe do paradeiro deles e há uma suspeita de que estejam ali. Então, para além deste universo da maternidade, mas dentro desse universo da maternidade, porque a perfeição ou a imperfeição da descoberta também de quem são as mães, como as mães, não é, argentinas, famosas por seus protestos, aqui também se revelam. Quem são essas mães? Quem são esses filhos? Quem são esses pais desaparecidos? Portanto, entre os dois filmes, há este paralelo daquilo que fica perdido, mas que precisa ser resgatado. Seja para autenticar, não é, uma paternidade, uma maternidade, para legitimar, inclusive, o amor da mãe por um filho que não se espelha apenas por consanguinidade, não é? Porque o amor vai muito além destas questões sanguíneas, a gente vê isso com esses dois bebês dessas duas mães, mas para legitimar, para que a história, não é, não seja muda. Esta é uma frase de Galeano que aparece no filme de Almodóvar e que nos faz pensar. A história não é muda, a maternidade não é muda. Então, será que a maternidade desconhecida de pais ou de mães, ela não seria essa história muda a que metaforicamente
Almodóvar nos remete, muito interessante, não é? Para pensarmos. Então, eu recomendo os 2 filmes, A Filha Perdida, da Meg, e Madres Paralelas, de Almodóvar. E vou ficando por aqui, pedindo que vocês me aguardem até a próxima apresentação e repetindo, inscrevam-se no canal, deem like, coloquem comentários, sugestões e não percam esses 2 filmes maravilhosos. Até logo mais.